Vamos abrir então em Lucas, capítulo 24, no número 30. Preste muito atenção nisso que nós vamos trazer hoje. Lucas, capítulo de número 24, verso de número 30. Nós vamos ler o verso 30, 31 e 32. Abra aí as Sagradas Escrituras, Evangelho segundo o que relatou Lucas, no capítulo 24, no verso de número 30. Olha só o que diz, olha só, presta atenção. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para com o outro, né? Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Essa narrativa aqui é a narrativa onde trata dos discípulos no caminho de Emaús, que estavam indo para Emaús. Eles saíram de Jerusalém e eles estavam indo para Emaús. Só que eles saíram de Jerusalém tristes, desanimados, por causa da morte de Jesus. Eles estavam achando que ou porque Jesus tinha morrido na cruz, acabou, já era. Tanto é que na narrativa eles diziam, poxa, Jesus era um homem poderoso em palavras. Nós achávamos que ele seria aquele que ia vir remir Israel. Pensávamos de fato que ele era o Messias. E é interessante que nessa história que eu estou te contando, Jesus ele aparece do lado desses discípulos, eles, transtornados por causa da morte de Jesus, né, não conseguiram, os olhos deles parecia que estava fechado, ao tal ponto de Jesus chegasse no caminho junto com eles, e eles não perceberem que era Jesus que estava ali caminhando com eles. E ali Jesus caminha com ele, Jesus começa a conversar com ele. E olha só o que Jesus diz aqui no verso de número 25. Acompanha comigo o verso de número 25. E ele lhe disse, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Versículo 27. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. É interessante esse verso de número 17, que Jesus, ele abre as Escrituras ali, para esses discípulos, e começa a trazer passagens, através de Moisés, né, da lei, e também passagens do profeta messiânico, conhecido como profeta Isaías. E nesse período aí, queridos, Jesus diz, olha, eles estavam testificando de mim. E isso já quebra totalmente a narrativa que nós estamos vivendo em tempos modernos, que as pessoas estão dizendo por aí, não, mas o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo, que Jesus veio para quebrar toda a narrativa lá do Deus do Antigo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é vingativo e Jesus é amor e perdão e etc. Só que Jesus está dizendo, a lei e os profetas testificam a meu respeito, falam a meu respeito. Então falar esse negócio aí de que a lei é um Deus e no Novo Testamento é um Deus diferente, isso aí é uma grande bobagem. Essas mesmas pessoas aí, eu acho que elas nunca leram o livro do Apocalipse. Porque o livro do Apocalipse narra Jesus vindo com um juízo, regendo as nações com varas de ferro.
Deus é amor, mas também é juízo e fogo consumidor. Aprenda isso, entenda isso. Deus não pode ser como você acha, Deus não pode ser como você tenta encaixar na sua cabeça. Eu acredito que Deus é dessa forma. Não, Deus ele é o que é. E a sua essência não pode ser de maneira nenhuma alterada. E aí, Jesus vai entrar na casa desses discípulos e vai participar de uma refeição com eles. Olha o versículo 30 aí. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, a abençoou e partiu e deu-lhe aos seus discípulos. Você vê aqui que Jesus já estava ressuscitado. Não é como muitas pessoas aí que acham que Jesus não ressuscitou, que era apenas uma visão, que era apenas uma aparição. Não, querido, Jesus ressuscitou. Se a pessoa não acredita na ressurreição de Jesus, então a fé dela é vã, não serve para nada. Porque o relato, a sã doutrina mostra claramente a ressurreição de Jesus. Se não acreditar na ressurreição de Jesus, não tem esperança para esse. Porque assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Mas, partindo aqui da introdução já, saindo da introdução, nós vamos para o texto-chave, que é o verso de número 32. Acompanha comigo aí. E disseram um para o outro: porventura, olha aí, ó, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras. Esse daí é o versículo-chave da mensagem de hoje, querido. Então, baseado nesse versículo aqui, eu quero deixar uma pergunta inicial aqui. Será que o nosso coração, ele tem ardido pela palavra de Deus? Será que quando nós ouvimos as palavras de Cristo, a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho do Reino, será que o nosso coração ele arde? Ou será que ardia e hoje já não arde mais? Porque esses discípulos aqui, mesmo eles estando tão desanimados, mesmo eles estando tristes com a morte de Jesus, mas quando Jesus se aproxima deles, e eles nem sabiam ali que era Jesus de cara, mas quando Jesus abria a boca e falava da mensagem da palavra, o coração desses discípulos ardia. Porque a palavra de Deus também é como fogo. O fogo ele é utilizado para purificar o ouro. Então, ao arder no nosso coração, vai purificando, tirando toda a incredulidade, tirando toda a falta de fé. Eis a pergunta do início: será que o nosso coração tem ardido do Senhor? Será que nós temos de fato amado a palavra de Deus? Ou será que o nosso coração está frio? O coração está frio ao tal ponto que quando ouve um sermão como esse, entra por aqui, sai por aqui, ouve apenas como um relato histórico, e talvez já não sente mais o coração arder pela palavra de Deus, já não tem mais aquele temor como tinha no princípio. Se o coração não arde mais ao ouvir a palavra de Deus, isso é um sinal perigoso, isso é um sinal terrível, e que muitas vezes a pessoa não mais sentindo essa alegria, não mais sentindo o coração dela arder pela palavra de Deus, deixando o esfriamento tomar e não buscando o Senhor para que isso seja revertido, e não buscando Deus um avivamento no seu coração, para amá-lo a cada dia mais, como queimava antes, como ardia antes. E quando eu falo de arder antes, eu não estou falando de paixonite, porque muitas pessoas confundem a paixão com o amor. Tanto é que as pessoas vivem cantando: eu queria tanto voltar ao primeiro amor, né? As pessoas cantam sempre isso.
Só que a igreja de Éfeso, ela perdeu o amor, e Deus aponta claramente naquela igreja do Apocalipse, que eles precisariam se arrepender e voltar a esse amor, porque senão seria retirado deles o castiçal que representava a presença de Deus. Então uma pessoa que não sente mais o seu coração arder, ela encontra-se afastada de Deus, e ela precisa chorar terrivelmente, para que ela volte a sentir o coração arder pela palavra, para que ela se alegre ao fazer a obra de Deus. Um coração que não arde mais pela palavra é um coração afastado, e precisa chorar com muito arrependimento no seu coração, precisa dobrar os joelhos do coração, clamar por Deus, a volta, por esse amor inconstante pela palavra, constante ao arder e ouvir o Evangelho de Cristo arder novamente, está envolvido com as coisas de Deus, amados. Porque a partir do momento que as pessoas se embaraçam mais com as coisas terrenas do que com as coisas de Deus, essa ordem está errada. Deus acima de tudo em primeiro lugar, amados. O coração desses discípulos ardia. E sabe qual é a minha preocupação? A minha preocupação é o seguinte: olha aí, em Mateus, capítulo de número 24, acompanha por gentileza, amados. Olha aí o que está escrito. Mateus 24, no verso de número 11, diz assim: o que vai surgir nos fins dos tempos? Eu aconselho você depois pegar Mateus 24, a gente vai ler só um trecho aqui do Mateus 24, mas eu aconselho depois você pegar e ler ele por completo, porque em Mateus 24 é o sermão escatológico de Jesus. São as coisas que tratam do futuro da humanidade, do que vai acontecer. E Jesus, a sua palavra é tão real, porque ele disse que o templo de Jerusalém ia ser destruído. Os discípulos andaram com Jesus, falaram assim para Jesus: Jesus, olha só que pedras bonitas, olha só que maravilha esse templo, né? De Herodes, olha que coisa linda. Jesus disse para os discípulos: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. 70 anos depois de Cristo, o general Tito, ele toma a cidade, né? Ele cerra ali a cidade, e o templo é destruído, caiu por terra. Até hoje, os judeus lamentam, perderam o seu templo. Jesus falou sobre as pestes, as pandemias. Nós estamos vivendo em uma, mas já teve outras até mesmo piores, como a peste negra. Morreu praticamente naquele tempo 1/3 da população. E nós estamos vivendo em uma peste. Jesus falou sobre guerras, sobre fomes no mundo inteiro, reinos contra reinos. Coisas estão se cumprindo a cada dia. E olha só o que ele profetizou sobre os últimos dias. Versículo 11 do capítulo 24. Surgirão o que, igreja? Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus não está falando que vão ser poucos falsos profetas. Jesus não está dizendo vão surgir poucos falsos profetas, pouquinhos. Vai surgir alguns falsos profetas. Não, Jesus está dizendo, vai surgir muitos falsos profetas. E aí eles enganarão a muitas pessoas, amados. Basta você ter uma percepção hoje, olhar no Brasil, os falsos profetas, eles conseguem angariar e atrair muito mais pessoas. Seus templos estão abarrotados de gente, cheios, inchados, com uma falsa mensagem do Evangelho, com muitas vezes incutido na mente das pessoas o misticismo.
explorando muitas vezes a fé das pessoas. Usam o termo Santa Ceia para arrecadação muitas vezes. Olha só, surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não são poucas pessoas que vão ser enganadas, querido. Preste muito atenção, serão muitas pessoas enganadas. Por isso que você sempre deve orar a Deus. Eu me converti aos 15 anos de idade, mas antes de me converter, eu dobrei meu joelho e disse: Deus, me mostra o caminho, me guia na verdade. Eu não quero viver no engano, eu não quero viver na mentira. Eu olhava em volta, são muitas religiões, são muitas denominações. Eu quero que o Senhor me guie na verdade, não deixe eu ser enganado. E se porventura eu for enganado, me convença do meu engano. E assim tem sido na minha vida constante. Porque se Jesus disse que surgiriam muitos falsos profetas, a gente tem que dobrar a nossa atenção, triplicar a nossa atenção, quadruplicar a nossa atenção. E uma coisa leva a outra, porque ao mesmo tempo que multiplica-se o número de falsos profetas, olha só o que vai multiplicar também. Verso de número 12. Olha aí o que vai multiplicar. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos... se esfriará. Da mesma forma que vai haver muitos falsos profetas, e esses profetas, eles muitas vezes não pregam regeneração, eles só pregam questões materiais, só pregam egoísmos muitas vezes. Eles pregam o homem no centro de tudo, em vez de Deus estar no centro. Se eles se multiplicam, a iniquidade também se multiplica, porque a mensagem deles não é focada em santificação, em transformação. Olha só nos últimos dias, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitas pessoas vai se esfriar. E aí eu fiquei pensando no seguinte, eu fui puxar um dado, uma pesquisa realizada pelo Datafolha. Essa pesquisa foi realizada no ano passado, em dezembro, por volta do dia 5 e 6 de dezembro, no ano passado. Foi entrevistado ali 2.948 pessoas, em 176 municípios diferentes, né? Em todo o país, E aí eles começaram a perguntar sobre a religião das pessoas. Olha só, primeiro lugar, religião católica. Os católicos se dizem cristãos. 50% nessa pesquisa. Evangélica, 30%. Só aí você já tem 80%. Que não tem religião, 10%. Espíritas, que também muitos deles se declaram lá cristãos, seguidores de Jesus. Pena que eles seguem Jesus à la carte, né? Porque algumas coisas que Jesus fala eles descartam e outras coisas ele absorvem. Ou você tem Jesus por completo ou não tem ele. Não adianta esse negócio de querer escolher Jesus à la carte. Não pode ser assim não. Umbanda Candomblé, 2%. Outra, 2%. Ateu, 1%. Religião judaica, 0,3%. Então, o Brasil é um país conhecido como o país mais católico do mundo. E depois vem o evangélico, que é 30%. Só aí você tem 80%. Se tem de fato 80% cristãos na população, por que esse país é tão corrupto então? Por que esse país é conhecido como o país da falcatrua, da roubalheira? Um país onde as pessoas têm nojo da política. Um país onde a enfermeira, ela vai lá e ejeta uma seringa, uma vacina, e ejeta somente o ar ali na seringa, e diz que a pessoa está vacinada. Um país onde o governador, queridos, meteu a mão
e se encontra numa situação muito complicada. Superfaturou um monte de obra, está sendo acusado aí. Esse país é tudo o contrário, amados. As pessoas querem sair desse país, as pessoas não querem ficar nesse país. As pessoas querem morar lá fora. Então tem alguma coisa muito errada com essa estatística. 80% de cristãos. Isso mostra que no grande dia, muitos vão dizer: Senhor, Senhor, eu orei no teu nome, eu profetizei no teu nome, eu fiz maravilhas no teu nome. Uma multidão vai clamar, da boca para fora. Mas o seu coração está longe de Deus, amados. A gente tenta, né, se envolver com os temas políticos, mas a gente vai vendo as coisas, a gente fica enojado, amados. Enojado. Com tanta coisa que a gente vê. Então, queridos, tem algo de muito errado nesse país, amados. Não está tendo conversão de verdade, queridos, não está. O que está tendo é um convencimento, status, títulos. Hoje, ser cristão evangélico hoje virou muitas vezes status. Ah, eu congrego no lugar tal, e a pessoa, né? Status. Mas durante o dia a dia, não tem a prática cristã. Na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, aonde quer que vá. O número de falsos profetas aumentando a cada dia. Por isso que o país vive na iniquidade. O Brasil é campeão em falsos profetas, amados. O Brasil é campeão. Versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será o que, amados? Será salvo. E o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então se preocupe com a tua vida espiritual, querido. Se preocupe com a tua vida espiritual. Se não lê mais a Bíblia, se não tem mais prática da oração, não está legal. Não consegue perceber que não está legal. Não consegue perceber que você está morrendo espiritualmente. E que esse comodismo vai te matar. Não consegue mais ter a percepção do que está longe da graça divina. Por isso que Tiago diz: transforme a alegria de vocês em tristeza. Transforme a alegria de vocês em tristeza, em planto. Rasgue as vestes do teu coração, dobre os joelhos do teu coração. Nos tempos vagos, você se dedica mais com as coisas de Deus, ou com as coisas do mundo, ou com os entretenimentos? Não estou dizendo que você não tem que entreter, claro que tem. Mas tudo tem que estar no seu devido lugar e na sua devida ordem. Deus acima de tudo. Até quando você vai aceitar o coração não arder mais, hein? E se você não clamar, não buscar, não vai acontecer nada. Jeremias disse: põe a tua boca no pó, e talvez há esperança. Porque nos últimos dias é isso aí, meu amigo, é um esfriamento legal das igrejas. Nos últimos dias é isso aí, é falsos profetas se multiplicando, igual rato, se multiplicando igual coelho. Nos últimos tempos é isso que nos aguarda. Por isso que a nossa pátria não é aqui. Nós somos estrangeiros. Olha só, 2 Timóteo capítulo 3, olha isso, amados. Os profetas, eles pregavam na mesma mensagem de Cristo, no Espírito de Cristo. Os discípulos, os apóstolos. Olha o que diz em 2 Timóteo capítulo 3 aí, querido. Preste atenção nisso.
Sabe, porém, isso, nos últimos dias, sobrevirão tempos trabalhosos. Jesus disse, nos últimos dias o esfriamento vai pegar muitos. Paulo diz, nos últimos dias vão viver tempos trabalhosos, ou seja, ele está em concordância com Jesus na mensagem. 2, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mães, ingratos, profanos. Esses dias eu vi um vídeo da filha batendo na cara da mãe, da senhorinha. Meu Deus, coisa horrível, mas a cada dia mais você vai ver essas coisas. Profanos, olha. Lembra naquela parada LGBT? O camarada pegou um crucifixo e enfiou no ânus. Uma coisa horrível, amados. Uma profanação terrível, uma blasfêmia. Sem afeto natural, olha, sem afeto natural, as pessoas vão perder a cada dia mais a sua empatia. O afeto delas vão ser totalmente mecânicos. É um afeto que busca receber algo em troca, só para estar bem diante das pessoas. Não é algo sincero, até mesmo na hora de fazer alguma caridade. A pessoa já faz a caridade postando selfie, para mostrar para os outros, olha como eu sou caridoso e sou bondoso, diferente de todo mundo aí, ó. Sou diferente, ó. Eu sou bondoso e caridoso. Sem afeto natural. Irreconciliáveis. Jesus preza o quê? Pela reconciliação, pelo perdão. Mas nos últimos dias as pessoas vão ficar irreconciliáveis. Caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor próprio para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vai ter até uma aparência de piedade, aparência de servo, uma aparência de religioso, mas negando a eficácia dela. Destes, pois, afasta-te. Esse é o cenário, amados, dos últimos dias. Ah, tá botando terrorzão psicológico? Não, não é terror, querido, é evangelho. O nosso coração deve estar preparado, porque Jesus disse, olha, é mister, ou seja, é necessário que essas coisas aconteçam, mas tudo isso, querido, que eu estou citando para você, é o princípio das dores. Nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, né? Que dia que Cristo vai voltar, nós não sabemos. Nós percebemos pelos tempos ao nosso redor que as coisas estão se fechando a cada dia, mas o nosso coração deve estar tranquilo no Senhor. O nosso coração não pode deixar de queimar por Deus. O nosso coração não pode deixar de arder, querido. Essa é a grande realidade. Porque no grande dia, quando chegar no juízo final, olha aí Mateus capítulo 7, amados. ,80% da população se diz cristã no Brasil. A violência bate o recorde a cada dia. A cada dia mais a roubalheira. Os políticos não param de explorar o povo. Ninguém quer abrir mão dos seus salários. Ninguém quer cortar privilégio nenhum, somente do povo, do mais pobre. Para não falar palavras aqui torpes aqui. Vou me guardar de falar uma palavra torpe. Mateus capítulo 7, versículo de número 21. Olha esse cenário. Preste atenção nesse cenário. Nós já estamos terminando. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome nós não expulsamos os demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Eram religiosos. Eram aparentemente religiosos aos olhos da população. Eram pessoas aqui que até acreditavam em Jesus e diziam isso publicamente. Mas olha só o verso 23. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o que, igreja? A iniquidade. Na frente do povo é uma santidade total. Mas por trás, pelos bastidores, é um poço de iniquidade que só Deus vê. Por isso que Deus não conhece eles. Por isso que eles não são conhecidos num grande dia por Jesus. Você parou para pensar nessa gravidade, querido, desse texto, que esse texto mostra, que esse texto apresenta? É de você ficar com muito temor mesmo de Deus. Esses dias um amigo meu chegou para mim, de bom coração ele falou isso. Falou: por que você não larga tudo, o seu trabalho, para se doar integralmente para a congregação, para a tua igreja? Eu disse para ele o seguinte: olha, o meu sonho é viver integralmente em prol da obra de Deus. Só que no atual momento, eu coloquei algo no meu coração, amados. Tendo eu direito, mas eu coloco no meu coração. Eu falei para ele: olha, eu teria que receber salário da congregação para viver hoje, atualmente, integralmente. E é direito do ministro. Se você ler a carta de Paulo escreveu aos Coríntios, é direito que o ministro seja sustentado pela congregação. Né? Não estou falando que isso não é direito. É direito, está escrito lá. O trabalhador é digno do seu salário e pá. Mas no mesmo texto, Paulo fala que abriu mão desses direitos para não pôr nenhum empecilho ao evangelho. Para não dar ao que falar, ele abriu mão desses direitos. E nós estamos vivendo em períodos tão escandalosos, e muitas vezes o povo ele é assim. Se o pastor trabalha e ministra na sua congregação, as pessoas vão reclamar: o pastor quase não tem tempo, o pastor não visita, o pastor isso e aquilo outro. Aí se é o contrário, se ele larga tudo e vive integralmente da obra, aí a pessoa assim diz assim: o pastor está vivendo com o dinheiro da igreja, o pastor está vivendo com o dinheiro do povo. Então, amados, as pessoas nunca estão satisfeitas de maneira ou outra. Mas nesse caso eu prefiro viver como Paulo disse: eu tenho direito, mas eu abro mão desse direito para não colocar nenhum empecilho ao evangelho. E também, querido, para não ser pesado a ninguém. E eu vou lutar bastante para ter minha liberdade financeira, para que se um dia eu tiver tempo para pregar integralmente a igreja, me doar integralmente à igreja, eu vou ter minha renda. Eu vou ter a minha renda como o suor do meu rosto. Essa é a minha visão do futuro, né? Então, queridos, Tiago diz no capítulo 3 que nós vamos receber o mais duro juízo. Eu vou receber um juízo duro. A minha cobrança vai ser muito grande pelo que eu falo, pelo que eu prego, pelo que eu ensino. Então precisamos ter esse temor a cada dia no nosso coração, igreja. E para a gente finalizar, abra comigo aí nos Tessalonicenses capítulo 4. Para a gente finalizando, amados. 2 aos Tessalonicenses. Preste muita atenção aí.
Melhor, 1 Tessalonicenses. É 1, tá, amados? Capítulo 5, melhor dizendo. No verso de número 17, para a gente encerrar esse momento. Orai em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, ou seja, existe uma chama aqui dentro, que arde, e o Espírito Santo, como um fogo, ele habita em nós. Você não pode deixar esse fogo se extinguir. Não pode deixar essa chama se apagar, querido. E se essa chama já não existe mais em você, precisa clamar desesperadamente para Deus. Eu quero voltar a sentir essa chama, esse fogo ardente no meu coração.